Aula de matemática. Iremos iniciar um novo conteúdo: medidas e comparações. Pegue sua apostila, abra na página 115, 115 e juntos iremos ler o texto. Durante muito tempo, na antiguidade, cada região escolhia sua maneira de medir as coisas. Devia ser uma confusão, porque a medida de um lugar não era igual à medida do outro. Muitos padrões de medida eram utilizados tendo como referência partes do corpo, como o pé, a mão e o polegar. Para evitar tanta confusão, decidiram padronizar as medidas, isto é, fazer com que todos medissem as mesmas coisas da mesma forma. Nós temos aqui no slide duas pessoas dialogando. O homem de bigode está dizendo assim: este terreno tem 90 pés de largura. E o outro, que está com o chapéu na mão, coçando sua cabeça, falou assim: tem certeza? Eu paguei por 100 pés de largura. Ou seja, aí já está tendo um conflito, porque um está dizendo que tem 90 pés e o outro 100 pés. Vou explicar o porquê este conflito está acontecendo. Nós temos aqui uma criança e um adulto. Os dois estão no mesmo local de partida. Para chegar até esta árvore, a criança precisa caminhar 12 passos e o adulto 8 passos. Por que isso acontece? É simples, porque este de cima é uma criança e este daqui é um adulto? Poderia até ser, ou então porque este é pequeno e este é grande? Não, não é esta a resposta. A resposta é porque o pé da criança é menor, suas pernas são menores, enquanto o pé do adulto e as pernas do adulto são maiores. Isso faz com que ele caminhe distâncias maiores e então reduza a quantidade de passos, enquanto a criança que tem os pés e as pernas menores, irá caminhar medidas de acordo com o tamanho dos seus pés e das suas pernas. Façam essa experiência em casa. Na cozinha ou na sala da casa de vocês, determinem um espaço para caminhar. Você e seu pai, sua mãe ou seu irmão que seja maior do que você. Caminhe e conte a quantidade de passos que você irá dar na mesma distância, no mesmo local, e quantos passos o seu pai, sua mãe, seu irmão, vovó irão dar. Você verá que você dará muitos passos a mais do que o adulto. Por quê? Porque o tamanho dos seus pés são menores. Então, o que acontecia na antiguidade era que havia confusões porque as medidas usadas eram, como diz o texto, medida pelo tamanho dos pés, com as mãos, com os dedos, mas isso começou a mudar, porque houve uma padronização das medidas. Aqui nesse parque, que é a cena inicial do nosso capítulo,
nós temos vários tipos de medidas aqui. Nós temos a medida do tempo, dizendo que são 8 horas. Temos a medida da temperatura, dizendo que está 32 graus. Nós temos aqui nesta garrafa de água, dizendo a medida de água que tem dentro desse vasilhame, desse litrinho de água, que na verdade nós chamamos litro, mas é um vasilhame que é chamado, como que a prof pode dizer para vocês, uma tupperware, enfim. Nós temos a medida monetária, que é o dinheiro. Nós temos essa moça caminhando com o cachorro e nós temos a medida que é de metros, quantos metros ela vai caminhar. Nós temos aqui crianças que estão brincando de medir a circunferência do tronco da árvore, só que hoje nós temos medidas padrões para isso. Ou seja, o homem criou instrumentos para que fosse mais fácil todos nós no planeta falar a mesma linguagem e não haver confusão. Por exemplo, eu sair do Brasil e ir para a Argentina e as medidas forem diferentes. Não, eu sei que na Argentina o litro vai ser litro, os metros vão ser metros. O dinheiro vai mudar. Isso vai mudar talvez em quase todos os países do planeta, mas a grande maioria das medidas serão iguais, certo? Olha só, vamos observar aqui no exercício número 1, esta cena aqui, ó. Nós temos 3 crianças que estão tentando medir a circunferência do tronco da árvore. O que está acontecendo? As mãozinhas delas não estão conseguindo segurar, está faltando um pedacinho aqui, certo? Então, o que vocês vão responder? As 3 crianças, elas vão conseguir medir o tronco com os bracinhos? Essa é uma pergunta que vocês só vão conversar. Daí, vocês vão responder, por que elas vão conseguir? Por que elas não vão conseguir? E de que maneira você poderia medir um tronco de uma árvore? A prof colocou aqui do lado algumas dicas de como que nós podemos medir um tronco de uma árvore. Podem não ser instrumentos de medida padrão, mas nós podemos improvisar quando nós não tivermos instrumentos de medida padrão ao nosso alcance, ok? E o próximo exercício que vocês vão fazer é: circule o padrão ou instrumento de medida escolhido em cada cena. Nós temos aqui, letra A. Nós temos um menino que está caminhando em cima da linha do gol. Que medida que ele escolheu para caminhar em cima da linha do gol? Nós temos aqui um moço que está, o quê? Olhando no seu relógio e dizendo: eu vou chegar pontualmente. Qual é a medida dessas daqui que ele está usando? E a outra moça está subindo em uma... Qual dessas medidas ela está usando? Nós iremos conversar mais em outras aulas sobre medidas e comparações. Por enquanto, vocês fazem esses exercícios, ok? Boa aula!